E aí, pessoal, bora viajar no tempo hoje? A gente vai parar numa ilha pequenininha lá no Caribe que simplesmente virou o jogo da história mundial. Isso mesmo, vamos mergulhar de cabeça para entender tudo sobre a Revolução Cubana. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como que uma ilha tão pequena conseguiu fazer tanto barulho e ter um papel tão gigante na história do mundo? E ainda mais, bem no meio daquele clima super tenso da Guerra Fria. Fica aqui que a gente vai desvendar esse mistério. Bom, para a gente entender o porquê de uma revolução acontecer, a gente precisa primeiro dar um passo para trás, sabe? Olhar como era a vida em Cuba antes de tudo virar de cabeça para baixo. E olha, o cenário não era nada simples. Olha só essa linha do tempo aqui. Por um tempão, tipo séculos, Cuba era da Espanha. Aí, em 1898, rola a Guerra Hispano-Americana e Cuba fica independente. Só que tem um mais aí. Os Estados Unidos entraram na jogada com uma influência, assim, gigantesca na política e na grana da ilha. E foi esse cenário que abriu caminho para que, em 1952, um ditador chamado Fulgêncio Batista assumisse o poder, com total apoio dos americanos. E o mais curioso é como os Estados Unidos justificavam essa intromissão toda. Eles tinham uma política chamada Doutrina Monroe. O lema era América para os americanos. Bonito no papel, né? Mas na prática isso queria dizer que eles achavam que tinham o direito de se meter nos assuntos de qualquer país aqui do continente. E Cuba, claro, estava nesse pacote. Tá, mas e o povo cubano, como ficava nessa história? Bom, o governo do Fulgêncio Batista era uma ditadura daquelas, cheia de corrupção, a desigualdade social era um absurdo. Pensa só, uma turminha muito pequena vivia no maior luxo, enquanto a grande maioria do povo, principalmente no interior, passava muita dificuldade. Para piorar, a economia da ilha era basicamente um quintal dos Estados Unidos. A coisa estava tão tensa que era tipo um barril de pólvora, sabe? Qualquer faísca podia explodir tudo. E é claro que com tanta gente insatisfeita, uma hora alguém ia se levantar. Foi nesse clima que apareceram as pessoas que decidiram lutar por uma mudança de verdade. Vamos ver quem são eles e como essa luta começou? E aqui estão eles, os dois rostos mais conhecidos dessa história toda. De um lado, Fidel Castro, que era o grande líder, o cara que pensava em toda a estratégia. Do outro, um argentino, Che Guevara, que se tornou seu maior parceiro de luta. E uma curiosidade, eles se conheceram lá no México, e foi lá que a semente da revolução começou a ser plantada de verdade. Mas ó, não foi nada fácil. A primeira tentativa deles, que ficou conhecida como o Ataque à Moncada, deu tudo errado, falhou mesmo. Por causa disso, Fidel e o grupo dele tiveram que fugir para o México. Mas eles não desistiram. Lá, eles se organizaram, planejaram de novo e, quando voltaram para Cuba, começaram uma tática de guerrilha, se escondendo nas florestas e montanhas da Sierra Maestra. E não é que a tática de guerrilha começou a dar certo? O povo começou a apoiar os revolucionários cada vez mais. E o exército do ditador Batista simplesmente não conseguia pegar os caras. A vitória, gente, estava chegando perto. E o ano da virada foi 1959. Logo em janeiro, Fulgêncio Batista, o ditador, mete o pé de Cuba. Foge. E aí, os revolucionários, com Fidel Castro na frente, entram em Havana como heróis. A revolução tinha finalmente vencido. Então, só para a gente não esquecer qual era a grande missão deles, era muito clara: tirar aquele ditador do poder e trazer mais justiça social. A ideia era lutar contra a pobreza e aquela desigualdade absurda que tomava conta do país. Mas a história não termina aí não. Ganhar a revolução foi só o começo. O que aconteceu depois foi uma transformação assim total na estrutura de Cuba. Bora ver como a ilha se tornou socialista. Com Fidel no comando, Cuba mudou completamente seu sistema de governo. Adotou o socialismo. E o que isso significava na prática? Que o governo passou a ser dono de tudo, das indústrias, das fazendas, da economia inteira. A vida na ilha mudou da água para o vinho. E o impacto disso no resto do mundo foi gigante. Pensa bem, a Revolução Cubana colocou um governo socialista bem aqui na América Latina, praticamente no quintal dos Estados Unidos. Com isso, Cuba virou super aliada da União Soviética, se tornou uma peça fundamental no tabuleiro da Guerra Fria e, claro, um símbolo enorme de resistência contra o poder do Zewa no nosso continente. Ufa! Quanta história, hein? Agora que a gente já viajou por todo esse caminho, que tal testar o que ficou na memória? Preparem-se porque é hora do nosso quiz. E a resposta é Fulgêncio Batista. Era ele o ditador que comandava o país com um governo super corrupto e que gerou toda aquela insatisfação que a gente viu.
Se você pensou em Serra Maestra, acertou. Foi lá, no meio das montanhas e florestas, que os guerrilheiros montaram sua base. O grande objetivo era derrubar a ditadura e promover justiça social. Simples assim. Eles queriam acabar com aquela desigualdade gigante no país. E o sistema que veio depois foi o socialismo. Foi essa grande mudança, com o governo passando a controlar toda a economia. Essa é para quem prestou atenção nos detalhes. A política era a doutrina Monroe, usada pelos Estados Unidos para justificar que eles podiam sim se meter nos assuntos de outros países por aqui. Mandaram muito bem no quiz, pessoal. Agora, para a gente fechar, quero deixar uma pergunta para todo mundo pensar um pouco. Depois de tudo que a gente conversou, a Guerra Fria, as mudanças em Cuba, o efeito na América Latina, na sua opinião, qual foi a maior consequência da Revolução Cubana para o mundo todo? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber o que vocês pensam. E por hoje é isso, galera! Se você curtiu aprender sobre esse capítulo tão marcante da história, não esquece, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nada e, claro, deixa aquele like para fortalecer. A gente se vê na próxima!